precisam ser realmente colocados no seu devido lugar. Então, a mulher precisa se posicionar. Não tenha medo. Deus vai te honrar. Faça isso. Busque o amor do Pai pela sua vida. Busque forças nisso. E não se entregue em dependências emocionais. Não negocie aquilo que é a sua preciosidade, que é a sua dignidade, que é a sua identidade em Deus. É verdade. E você também disse pra gente esses dias sobre a questão do homem, muitas vezes, gente, pensar só nas partes de baixo da mulher, né? Porque é mais rápido, é mais fácil, como dizem, né? E é verdade. O homem, ele é fogão a gás e a mulher é fogão a lenha, né? Já tem um livro aí que fala que homem é micro-ondas e mulher é fogão a lenha. Então, existe realmente algo diferente. Só que quem fez o homem? Deus. Quem fez a mulher? Deus. Então Deus não erra. Deus fez o homem nessa naturalidade, fez a mulher com as suas delicadezas. Então o que ambos têm que aprender? A amar e respeitar o outro, a esperar pelo outro. E muitas vezes, Débora, a pessoa, o homem em si, ele pensa logo na parte de baixo, até pela questão da influência da pornografia, né, que leva logo para pensar na penetração e gozar e tá tudo certo. Não, mas tem as preliminares. E um dia você estava explicando sobre as preliminares, né? O que acontece com a parte íntima da mulher? Isso, vamos lá então. Nós mulheres, como nós estivemos lá na batalha de toda mulher do pastor José Gonçalves, recomendamos todas vocês, quando tiver, ir também. Nós aprendemos com a Ariane, né? Que é uma sexóloga que estava lá. Qual que é o sobrenome dela? Ariane Marques. Ariane Marques. Depois vocês busquem lá, Ariane com Y. E ela fala, né, para a gente bater no peito e falar, eu mereço. Então, o que acontece? A falta de conhecimento, muitas meninas vieram, e mulheres, né, vieram de um lar que não teve essa abertura. Eu, graças a Deus, eu tive essa abertura com a minha mãe. E eu procuro fazer com as minhas filhas também. De vez em quando, a minha filha mais velha está aqui, a Duda. Levanta a mão aí, Duda. Obrigado pela sua presença, mas é porque realmente a gente conversa, ela fica chocada. Mãe, mas é assim? É assim, filha. Porque a gente tem que ter essa conversa com elas. Com as amigas que não têm no lar essa abertura. E aí, então, a gente está falando com elas sobre as preliminares. Eu quero só chegar nesse assunto. Sobre a gente merecer isso. Então, as mulheres já vêm desde pequena entendendo que isso é nojento, isso não é bom. Por quê? Nossas mães tiveram, infelizmente, a infeliz experiência que eles não tinham cuidado com as mulheres. E as mulheres não eram orientadas, como hoje está acontecendo isso. E graças a Deus por isso. Mas então o que acontece? Os homens, eles chegam no casamento com essa mulher desinformada, e o que acontece? O sexo fica apenas depósito de ejaculação. Então o homem vai lá e deposita naquela mulher. Simplesmente isso. Vai, se satisfaz, faz, né, o que ele tem que fazer para ele e não olha para ela. Né? E quando, na verdade, existe o momento da preliminar, que é algo que Deus constituiu, que está lá em Cantares, que foi que a nossa amiga Desi leu, sobre o deleitar, sobre o desfrutar, aquela mulher estar junto com aquele homem e um conhecer ao outro, um tocar ao outro, entende? Então, essa mulher, ela aprendeu o quê? Não, você vai lá e você vai só deitar, ele vai fazer o que ele quer e pronto, acabou. Não é assim. Nós precisamos entender que nós somos merecedoras do prazer. Nós somos merecedoras porque Deus fez isso para nós. E Ele nos ama. E você me diz assim, Débora, mas eu não tenho como conversar com esse homem. Ele não entende isso. Ele não entende isso. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela realmente se torna um objeto sexual. Eu quis trazer essa palavra que é para chocar mesmo, que é um depósito de ejaculação. Por quê? Porque você não teve nenhum prazer. Então eu preciso que você entenda que é necessário que haja comunicação, que você se comunique com aquele homem. Ah, Débora, mas como? É difícil. Ele veio de uma criação difícil. Ore ao Senhor.
ore ao Senhor, busque do Pai esse momento de falar, porque assim como Esther, ela jejuou e ela se preparou para o momento certo de falar com o rei, Deus vai te dar unção, capacidade e momento certo para falar com o seu rei. Eu falo muito no Mulher Única, todo mundo quer ser uma rainha, não quer? Quem quer ser uma rainha aí? Mas ninguém quer tratá-lo como rei. Ele é um rei na sua vida. E aí vem então, que a minha amiga quer que a gente fala, sobre as preliminares. O homem, ele não conhece isso. Então você precisa conhecer junto com ele, pegar a mão dele, colocar aonde você gosta. Sabe? Com carinho, com jeitinho, e falar, amor, é aqui que eu gosto. É aqui que eu sinto prazer. E isso acontece e vai acontecendo. E o que acontece no nosso corpo físico? A nossa parte íntima da mulher, ela começa a inchar e começa a lubrificar. Tem mulheres que têm dificuldade nessa parte. Precisa de uma lubrificação. Temos métodos que os médicos descobriram. É só a gente ir atrás disso. Vai numa ginecologista, explica a sua necessidade. Mas Deus fez de uma forma natural para que você entendesse que o seu homem precisa te tocar. Não é você se tocar, porque aí vira masturbação. Você tem, como diz uma amiga muito tempo atrás no Impacto Rosa, ela mencionou isso e eu gravei isso. O seu marido tem 5 dedos numa mão para fazer isso por você. Você não precisa fazer isso. Você tem que esperar esse momento. Ah, Débora, mas me dá vontade em casa, ele não está. Está errado. É masturbação. Você não deve fazer isso. Você deve esperar, planejar um momento e estar juntos. E você pode perceber, quem já cometeu, estudos dizem que quando você vai se masturbar, a energia que você gasta ali é tão extensa que depois você não consegue nem fazer nada no trabalho com 100% de eficiência. Entende? Então, quer dizer, já está errado aí, naquilo que você está fazendo em você mesmo. Porque não é para isso que Deus fez. O desfrute é para você ser acariciada. Você entender esse lugar. Entender que tem lugares que você é sensível e que seu marido precisa saber. Ele precisa te conhecer. Você é uma só carne com ele. E quando isso acontece, aí as pessoas falam, mas o meu marido já não gosta de mim porque eu já estou... Né? Vamos falar aí bem português, claro. Já estou larga, Débora. Mas esse momento de ser tocada, acariciada pelo seu marido, que você vai ter a sua parte íntima inchada, nesse momento vai ficar mais gostoso para ele. E é importante a gente falar sobre a questão da masturbação. Por que que a masturbação não é algo que vem como um princípio de Deus? Porque Deus fala o quê? A mulher... Ao casar, o corpo dela passa a ser do marido e o corpo do marido passa a ser o dela, né? Para o prazer de ambos. A partir do momento que você se realiza sozinha, você está dizendo, eu não preciso mais de você. E hoje em dia, o mundo aí está gritando que é muito normal ter vibrador. Tenha vários vibradores. As modelos, as famosas, tal, que não seguem os princípios de Deus, falam que tem estoques de vibradores. Tem médicas ginecologistas entregando vibradores, receitando vibradores. Gente, isso são a forma, o pensamento do mundo. Aí, se nós queremos ser mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, nós precisamos ir para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Porque a mulher que se acostuma com o vibrador, que acostuma com a masturbação, o maridinho depois não vai dar conta. Não vai chegar no nível que o vibrador chegou. E aí ela começa a rejeitar o marido. Vocês entendem? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Por isso que nós não devemos ter prazer sozinhos. Precisamos realmente conversar com o nosso marido. Abrir com ele. Por quê, gente? Porque o casamento é feito de um diálogo. O pastor Júnior, né, que esteve aqui com a gente do livro Café com Deus, ele falou uma frase muito poderosa. Ele falou assim, sexo não é tudo no seu casamento, mas o sexo define muito o nível do seu casamento. Se você tem um sexo, pronto, acabou, não estou nem um para o outro, vai, é só para cumprir tabela, vamos embora, não sei o quê. Não.
precisa de um diálogo, precisa dessa abertura de falar daquilo que é bom para você. Pergunte aquilo que o marido gosta. Talvez se eu perguntasse aqui para mulheres que têm 10 anos de casada, será que as mulheres saberiam dizer qual é a posição que o seu marido mais gosta? Não, Diana, acha que eu vou ficar falando esses assuntos? É para falar, é para perguntar, é para conversar. É que nem a Débora acabou de nos ensinar, para pegar a mão e para falar, meu amor, é assim que eu gosto. Porque eu não vou fazer sozinha, eu preciso que você faça. Porque nós temos um leito santo, nós queremos Jesus Cristo, nós queremos o Espírito Santo aqui no nosso leito. Solteiras, se guardem para o Senhor, porque nenhuma noite de motel paga a frustração do seu coração, da sua alma, em se entregar para qualquer homem. Se o homem não está disposto a colocar uma aliança no seu dedo, ele não merece o seu corpo. Então vale a pena você se guardar. Por quê? Porque é o teu tesouro. O Senhor te entregou esse tesouro. Então não é qualquer homem que fala que você é bonitinha, tá legalzinha, que merece você. A mulher, ela é muito conquistada pelo que ela escuta, e o homem pelo que ele vê. Então cuidado com o que os teus ouvidos estão escutando, porque falar, até papagaio fala. Agora ter um compromisso, te honrar, querer te assumir, querer cuidar de você, te fazer uma rainha para que ele possa ser o seu rei, é para poucos. Então guarde aquilo que Deus te deu para o pouco, para aquele seu marido, para aquela pessoa que vai ser digna da sua entrega, da sua confiança. Gente, o tempo é muito rápido, a gente poderia falar aqui 2 horas, né? Mas eu quero voltar aqui para a Fabrícia e queria que a gente falasse um pouquinho, Fá, até pela questão da idade. Nós estamos também no Maio Laranja, que é a prevenção contra o abuso de crianças e adolescentes. Gente, Maio Laranja. Nós precisamos olhar para os pequenos que estão em casa. Nós precisamos olhar para os adolescentes, né? Você tem algo para compartilhar com a gente, Fabrícia, sobre o Maio Laranja, que é um alerta para pais, para amigos, para jovens, né? Do que realmente é a questão do abuso sexual. Sim, inclusive é tão legal que vocês marcaram o impacto e hoje é o nosso primeiro culto, onde a Thaisa vai falar sobre o Maio Laranja. Muito bom, glória que ela a Deus. já, desde 2000, esse é o 3º ano aqui que ela vai falar sobre isso. E é, assim, poderoso que nós vivemos nesses anos, né, de cura e de tudo mais, né, porque a cada 10 pessoas, 8 já passaram por abuso numa pesquisa, né? E abuso não é só penetração e tudo, é um toque, sentou no colo do tio e tudo mais, né? Então, a cada 10, 8 pessoas sofrem isso. E o Jetta fez uma publicação, e eu até queria ler com vocês aqui, né? Que 1 em cada 5 crianças no Brasil sofre abuso sexual antes dos 12 anos. Então, assim, é um número muito alto, 1 a cada 5, né? E antigamente talvez a gente falaria bem mais das mulheres, mas hoje em dia acontece muito com os meninos também. Exatamente, né? A gente sempre olha, quando fala desses assuntos, a gente fala, minha filha não senta no colo não, minha filha não sai com o estranho, não, e a gente não tem esse olhar com os meninos, né? E é um número que cresce muito, né? De abuso com meninos, né? Então esse maio, né, veio, né, para prevenção, para a gente ter esse olhar, né, onde a minha criança está indo, eu estou olhando com quem que ela está, né? A Thaís, ela sempre traz muito forte, tipo assim, tá aqui na igreja, pode ir no banheiro sozinho, tá tudo bem. A gente conhece todo mundo que está aqui na igreja? Então não está tudo certo a minha filha ir lá no banheiro sozinha, eu não sei quem está lá. Né? Não, mas tá tudo certo. Não é lembrando assim. Que Deus chama a igreja de um lugar, um hospital. Nós estamos aqui todos em tratamento, transformações, cura. Tem pessoas que estão aqui há 5 anos, mas tem pessoas que chegou hoje, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente trata específico nesse mês de maio, mas é para a vida. Né? Quem já passou por isso sabe os traumas que isso causa na vida de alguém. A Desi falou aqui que ela já passou por isso e é coisa que a gente leva para a vida. Né? Então, quando a gente tem esse olhar de cuidado mesmo, né? Porque às vezes fala, mas meu filho já está grande, ele não vai passar por isso. Mas é só com mulher. Não, gente, é com todo mundo. Então, o nosso olhar tem que estar assim. Né? Às vezes você vê seu filho, mudou o comportamento, começou a agir de forma... Aconteceu alguma coisa. Seu filho não muda assim o comportamento, mudou só por mudar. Aconteceu alguma coisa.
né? Então vamos procurar saber o que que é. Não é porque é da sua família que está ali que não, né? Os maiores casos de abuso que existem é de parentes próximos, é de tio, de amigo do pai, de tia. Né? Então, a gente ter esse olhar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Porque ali, muitas crianças, elas já... aconteceu isso comigo, então agora eu quero saber o que que é. Agora eu vou conhecer o que é. E ela desperta esse lado que antes ela não tinha. Ela é só uma criança de 8 anos, mas aí isso é aceso dentro dela. E a partir de agora eu preciso consumir algo que vai tampar esse buraco que existe dentro de mim. E aí ela começa a se masturbar, e aí ela começa a ver vídeo, aí mais nada satisfaz ela. Porque já fui ferida ali, então eu não vou ser feliz nesse lugar. Né? E o Mai Laranja veio para falar, ei, Jesus, ele pode curar esse lugar. Jesus pode sim te fazer feliz nesse lugar. Com certeza. Amém. Obrigada. Vou pedir para a Desi fazer aqui as suas colocações finais, né? Que você acha importante ainda compartilhar aqui com as mulheres hoje. Amém. O mais importante de aprendermos sobre sexo é a gente praticar ele com excelência, amém? Então não adianta sabermos sobre muitas informações que nos levarão para este lugar. Precisamos entender que dentro do casamento, o nosso marido, ele tem que ser santificado. Então a pergunta que eu deixo para vocês, vocês têm santificado o marido de vocês dentro deste leito conjugal, sem mácula, sem mancha, que vocês revejam o formato como vocês têm ido para esse momento íntimo. Se há mesmo um desejo de se entregar para o seu marido ou só para uma necessidade, né? Que nem um depósito, né? Então, assim, precisamos compreender que a sexualidade, ela não está somente no nosso órgão genital, vagina e pênis, começa na nossa cabeça. Amém? Então, temos que começar a construir isso dentro da nossa mente como algo santificado no Senhor. E outra coisa que eu deixo para vocês, que o término do nosso leito, ele começa entre o bom dia e o boa noite. É isso que vai fazer a nossa noite ser prazerosa. Então, como tem sido, dentro do bom dia e o boa noite, o seu tratamento com o seu esposo? Como você tem deixado... Eles não estão aqui para a gente falar para eles, amém? Estamos nós aqui, mulheres. Então, como você tem deixado o seu dia para ele? Como ele te vê quando chega em casa? Você está de camisão, de largão, de pijamão, né? Você se prepara para este momento? Há beleza dentro de você para entregar, porque se é pelos olhos que o marido nos deseja, o que ele tem visto em você? Amém? Não é só sobre o corpo, a gente estava falando sobre o corpo, o homem ele não dá bola para isso não. Ele quer a mulher dele, ele tem prazer na mulher dele, não tem a ver com gordurinha, gordurão. É necessário, assim como a Bianca veio falar sobre isso, a gente conversou um pouquinho antes, a gente tem que aprender a entrar neste lugar de buscar a plenitude em todas as áreas, amém? Alma, corpo e espírito. Então aqui a gente está trazendo para vocês algo que vai muito além do só falado sobre o púlpito, mas sim sobre o nosso leito. Então, que vocês encontrem este lugar de deleito no Senhor, mas através do que o Senhor tem para cada uma de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. A Débora já vai fazer as colocações dela, mas eu queria aproveitar aqui essa fala da Desi, e até que a gente aprendeu isso com a sexóloga Ariane, né, que ela é uma graça, e ela sempre fala uma coisa, gente, a nossa sexualidade, ela nunca vai estar estabilizada. Ela não vai ficar parada. Ou ela vai cair, ou ela vai subir. Entendeu? Então é por isso que nós precisamos ser intencionais para cuidar da nossa sexualidade, para cuidar do leito do casamento. Porque não vai ficar parado. Ou ela vai ser decadente, ou ela vai evoluir. Para cada vez gerar um ambiente mais prazeroso para o homem e para a mulher. Então nós precisamos ser intencionais. A média de relacionamento... Fugiu aqui. A meta semanal do Brasil de ter relação num casamento é 3 por semana. Então aqui já fica um parâmetro aí, viu? Mulheres lindas, casadas, como é que está a média na sua casa? Está aí 3 por semana, para mais ou para menos? Se está para menos, olhe o termômetro, observa isso. O porquê que está menos de 3 vezes na semana? Não é saudável, não é legal. Vocês estão
afastados. Então, seja intencional para sarar esse leito, para cuidar disso. Outra coisa que a gente escuta muito das mulheres: ah, Diana, você fala isso, mas você não tem noção, meu marido tá fedidinho, o cabelo não corta, tem um pelinho aqui, um pelinho acolá, e não sei o quê. Amada, cuide daquilo que você pode desejar. Ele você pode desejar. Ele você pode usufruir da sexualidade com o seu marido. Então está faltando um perfume novo? Se esforça, vai lá e compra um perfume novo para ele. Não está gostando muito do corte do cabelo? Fala em amor. Não é de qualquer jeito que fala. Ah, não gostou da cueca que está usando, tá velha? Vai lá você, compra 2 cuequinhas novas para ele. Sabe? Da mesma forma que os homens têm que investir na mulher, né? Então assim, gente, é ter esse olhar. A gente muitas vezes se preocupa com tudo. Com filhos, com casa, com educação, com pagar conta. Ah, mas o sexo deixa pra lá. O sexo deixa pra lá. Mas é esse deixa pra lá que vai danificar muitas áreas do seu casamento. Então, olhe com amor para a sua cama, para o seu leito, para a sua aliança, para o sexo dentro do seu casamento. Você falando aí, Di, eu lembrei de uma coisa, né? Que a Desi já comentou sobre traumas. E aí, muitas vezes, né, durante o dia, o marido passa e te dá um toque. Você, não quero. Não me toca. Então, isso aí, você está deixando o inimigo usar disso, para que ele fique com o olhar em outras pessoas. Porque se ela não quer que eu toque ela, então eu não vou tocar. Então, eu vou parar de tocar, eu vou para pornografia, eu vou para outro lugar, outro acesso. Então, tome cuidado, seja sábia dentro do seu lar. Sabe, seu marido chegou, seja educada com ele, seja gentil, trate ele bem, afinal de contas, ele é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ele é sua carne. Então, trate bem, tenha esse olhar, tome cuidado com o que você tem feito nas entrelinhas, porque todo o nosso corpo comunica. Todo o nosso corpo está falando algo. Então, cuidado com esse. Não me toca aqui, não me pega, não fala isso, não faz isso. Não, deixe isso acontecer. Né? Tenha esse olhar para o seu casamento. Ame seu marido. Né? Peça ao Senhor. Débora, mas eu não estou mais nesse lugar. A palavra em Tiago não diz: tudo que pedirmos em nome do seu filho, nós vamos receber? Então, peça ao Senhor. E aquelas que estão solteiras, eu queria deixar só esse recado. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos limites. E em oração, Ele pode tocar nessa área na sua vida e te deixar anestesiada nesse momento. Porque não é o momento de aflorar. E se você não consegue de forma alguma, a Ariane até comentou que um tempo que ela estava solteira, ela foi e buscou ajuda clínica e ela tomou algumas coisas para deixar ela com o libido baixo. Entende? Então tem recursos, tem meios de você se separar para o Senhor e aguardar a pessoa que vai vir na sua vida na hora certa, sem aceitar trocas erradas, sem usar de dependência emocional e ser enganada, porque, gente, a palavra já diz, maldito o homem que confia no homem. Nós confiamos no Senhor. Aquilo que é promessa do Senhor para a sua vida solteira, o Senhor vai te mostrar, vai te dar sinais. Então fique vigilante, vigia e entenda que o Senhor tem preparado para você um homem que te respeita, que te ama e que não pede coisas erradas em troca. Amém? Então Amém. É isso. Vamos aplaudir as minhas convidadas, gente. Nós aprendemos muito com elas. Amém. E assim, gente, vem aqui, Fá, por favor, a Desi. E, gente, não é fácil, né? Vamos ser muito honestas. Não é fácil a gente parar aqui e abrir, falar coisas do coração e falar até experiências que realmente vivenciamos, né? Mas a gente fez isso, a gente conversou sobre isso com o único objetivo: trazer luz para muitas e muitas vidas, tanto para as solteiras, quanto para as jovens, né, quanto para as mães na educação dos seus filhos e
principalmente para as mulheres casadas, sabe? Porque Deus quer que você tenha uma vida saudável sexualmente. Deus fez realmente como um presente para o homem e para a mulher numa aliança de casamento. Então acredite naquilo que Deus tem para vocês, sabe? Eu creio que o Senhor está abrindo, né, a nossa igreja cada vez mais para que a gente fale sobre esse assunto com um único objetivo: trazer libertação aonde existe escravidão. Aonde a luz chega, as trevas têm que cessar. E infelizmente, muitos lares, muitas pessoas estão doentes hoje por causa da sexualidade. Então nós estamos dispostas a nos dispor ao Senhor para que Ele traga luz, libertação e cura na vida sexual do povo dele, sabe? Das filhas amadas que aqui estão, que estão em casa agora também nos assistindo. E nós realmente consagramos ao Senhor a vida sexual, entendendo que é um presente que Ele entregou nas nossas mãos, e com sabedoria iremos usufruir do melhor de Deus. Amém? Obrigada, amadas, que Deus abençoe vocês. Eu quero chamar vocês agora para a gente ficar em pé, e diante de tudo que foi falado aqui, que a gente possa ter esse momento, sabe, de adoração ao Senhor. Porque, entendam, a sexualidade é um tesouro que o Senhor nos entregou. E o próprio Jesus é um tesouro nos nossos corações. Então que a gente possa adorá-lo com toda a força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E se você precisa hoje, sabe, de uma libertação, de uma transformação na sua área sexual, em alguma coisa que ao falarmos aqui, o Espírito Santo trouxe no seu coração, coloque isso nessa oração. Faça essa troca com o Senhor, troca com Ele tudo que está pesado. Se o teu fardo está pesado, está difícil, o Senhor convida a você entregar para Ele, porque Ele tem um fardo leve e suave para cada uma de nós. E após essa ministração do louvor, eu vou estar trazendo para vocês uma palavra também. Respira assim, bem fundo. Bem fundo. Às vezes são tantas vozes, são tantas preocupações, são tantas coisas. Mas hoje nós temos a oportunidade de escolher a boa parte. Repita assim comigo: eu escolho a boa parte. Eu escolho a boa parte. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. São as mulheres, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro. Obrigada, Jesus, obrigada. Oh, Tu és, Jesus, o nosso tesouro. Tu és o nosso bem mais precioso. Se nesse sábado à tarde nós escolhermos estarmos aqui, Pai, é porque nós sabemos que Tu és o nosso grande tesouro. Tu és o nosso bem mais precioso. E nós estamos aqui como mulheres que estão apaixonadas pelo Senhor. Ah, Deus, nós queremos mais e mais de Ti. Oh, Deus, encontra em nós aqui, encontra em nós mulheres apaixonadas pela Tua presença, mulheres desejosas para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, que cada dia mais o Senhor seja o motivo e a razão da nossa jornada, da nossa caminhada. Que nós não venhamos a desprezar tanto tesouro que o Senhor já confiou nas nossas mãos. Vem, Senhor, fazendo do Teu jeito no nosso meio. No nosso meio, Senhor, opera os Teus milagres. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas. Traz cura, libertação e transformação. Nós somos Tuas filhas amadas. Filhas quebrantadas e apaixonadas pelo Senhor. E Tu és o nosso tesouro. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te convido a sentar e ler comigo o que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Cristo. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Evidente que o grande poder é do Senhor e não é nosso. Ah, amadas, eu quero te convidar nessa tarde. Entenda o poder do tesouro de Deus que habita dentro de você. Se nós um dia escolhemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele é o nosso tesouro. E esse tesouro deve ser honrado, respeitado, adorado. Ele é digno da nossa história. Sabe que ao decorrer de pensar nesse tema, né, sobre o tesouro que nós temos, é tão lindo quando a gente vê a própria palavra de Deus dizendo que é a face de Deus em Cristo Jesus. E eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas fala que o que habita em nós nos capacita a clamarmos Abba Pai. Então Cristo não veio nos apresentar uma religião, porque a religião os fariseus daquela época já tinham. Cristo veio nos ensinar, veio nos apresentar que nós temos um Pai.
Cristo queria mostrar e mostra hoje o tempo todo para mim e para você que você é filha amada, que Ele é realmente o caminho, o único caminho para que a gente receba a paternidade do Abba. Agora, olha como é profundo esse versículo, quando fala aqui que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Por que, gente? Por que muitas vezes a gente falando de um tema como falamos agora há pouco, parece tão absurdo no mundo atual? Eu me guardar? Eu ter um leito santo? Para que isso? Aos olhos do mundo, isso tudo é besteira. Mas eu e você estamos aqui porque nós queremos o parâmetro de Cristo na nossa vida. E a Bíblia não nos engana quando fala que o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem. Por que as pessoas estão perecendo? Por que as pessoas estão sofrendo? Porque essas pessoas ainda não creem em Jesus Cristo como o maior tesouro. A minha oração nessa tarde é que nós possamos ter essa percepção, esse discernimento do quão valioso é ter Jesus no coração. Sabe por quê, gente? Se eu fosse perguntar aqui quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus, já aceitaram que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, quanto tempo de crente você tem, quanto tempo de igreja você tem, talvez teríamos aqui 20, 30 anos ou mais. Mas como está o seu nível de relacionamento hoje com esse Deus que você um dia entregou a sua vida e a sua história? Porque muitas vezes a gente até vem para a igreja, a gente até fala que a gente é crente, que a gente é evangélica, né? Nós somos todas evangélicas. Mas será que nós estamos dando o devido valor a esse tesouro poderoso que habita em nós? Ele é o grande tesouro. Ele é digno da nossa escolha. Ele é digno da nossa renúncia. Porque muitas vezes, gente, nós queremos nos relacionar com Deus no jogo de ganha. Mas espera aí, se eu for para a igreja, se eu for para Deus, o que Ele vai me dar? Ele vai me dar a restauração da minha casa. Ele vai converter o meu marido. Ele vai me dar o meu marido. Ele vai me dar um filho. E a gente está indo com o objetivo de receber. Só que a verdadeira adoração é quando eu vou para entregar. É quando eu vou para renunciar à minha vontade por amor a Ele. Ele é digno da minha vida e da minha história. Ele é digno dos meus anos de espera. Ele nunca ficará nos devendo nada. Cristo nunca vai ter um débito com você. Se talvez você entrou aqui hoje pensando, Deus está me devendo alguma coisa, porque afinal de contas eu fui tão fiel nisso e naquilo, e olha o que aconteceu na minha vida. Minha amada, isso é um tormento e uma acusação do inferno, porque o próprio Deus nunca ficará nos devendo nada. E quando a gente reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, Ele é o nosso grande tesouro. Eu olhei para um grupo ali de solteiras. Deixa eu falar o que veio aqui no meu coração. Quando eu fui solteira, estava solteira, esperando em Deus o meu marido, literalmente guardadinha nele. Na época estava no auge aquele filme Desafiando os Gigantes. E o filme é maravilhoso, vale a pena você assistir. É um filme antigo, mas é um filme muito bom. E o filme, tudo nele é bom. Mas para mim, naquela época, eu solteira, assistindo aquele filme, tem um momento que uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que consagrada ao Senhor, com um lar ali no Senhor, construído ali na casa do Pai. O grande sonho da vida dela era ter um filho. E ela tenta, e só negativo. E aí teve um dia que ela tinha uma convicção que tinha dado certo, que ela tinha gerado uma criança. E ela vai para o laboratório fazer um exame. E quando ela chega no laboratório, ela recebe um exame. E naquele exame dizia assim, que não havia gravidez nela. E ela sai para o estacionamento daquele laboratório muito triste. E eu nunca vou esquecer aquela cena. Ela parou ali no capô do carro, olhou para o alto e apareceu uma imagem linda do céu. E ela olhou e disse: Senhor, eu escolho te amar.
mesmo hoje, eu não tendo recebido o que eu mais desejo, que é gerar um filho, eu mesmo assim escolho te amar. E ali naquele dia eu chorei assistindo aquela cena, porque eu entendi o quanto profundo era eu ter um tesouro no meu coração. E naqueles dias eu levei aquele momento para o meu secreto com Deus. E eu tive coragem e ousadia de falar para Ele: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Mas hoje eu entendi que mesmo que eu não case e mesmo que eu não tenha filhos, eu continuarei te amando, porque Tu és o meu grande amado. E por Ti vai valer a pena eu me guardar, eu me proteger, eu separar o que eu tenho de mais valioso na minha vida para o Senhor. E foram 7 anos guardada na espera no Senhor. E algumas amigas falam assim: ai, Diana, eu não quero 7 anos não. Eu falo: cada um cuida dos seus problemas. Com o meu foram 7, o seu pode ser 1, 2, 10, eu não sei, né? Mas eu digo para vocês que depois o Senhor trouxe meu marido. Hoje eu sou mãe de 2 filhos lindos, porque o Senhor nunca ficará nos devendo nada. E quando a gente fala que o Senhor, Ele é o nosso tesouro, parece que dá aquela sensação assim: será mesmo? Será que Ele é tudo isso que falam? Será que vale a pena, sabe, eu renunciar isso ou aquilo por amor a Deus? Deixa eu ler para vocês o que está em Mateus. Estou pulando aqui algumas coisas, gente, por causa do horário. Eu quero ler para vocês o que está em Mateus 13:44. Olha como isso é poderoso. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, com sua alegria, ele escondeu novamente, foi lá, vendeu tudo o que ele tinha, e com o dinheiro da venda ele voltou e comprou aquele campo. Será que nós estamos vivendo esse evangelho? Que quando você descobre o verdadeiro tesouro que é Jesus, você tem coragem de ir lá renunciar tudo aquilo que era tão importante para você voltar e pegar aquilo que você já recebeu, que é o próprio Jesus. Ou será que eu recebo Jesus como meu tesouro, mas assim, deixa eu voltar lá? Ai, eu gosto tanto daquilo. Ai, eu preciso tanto daquilo ali. Ai, será que você está validando o que você recebeu? Que é um grande tesouro? Gente, deixa eu contar algo. Viver com Deus é viver muitas vezes num grande paradoxo. O que é paradoxo, Diana? É, mas ainda não. Vai acontecer, mas espera aí, só mais um pouco. Sabe? Um exemplo muito simples. É morrer para nós mesmos, para viver para Ele. Isso é um paradoxo de Deus. É você perdoar para ser perdoado. Mas Diana, eu não consigo perdoar essa pessoa. Perdoa, amada. Perdoa, porque você vai precisar de perdão também. E a gente não perdoa quem merece. A gente perdoa porque a gente precisa. Porque a gente precisa de obediência a Ele. Porque a gente precisa ser livre, como águias, para voar aquilo que Ele tem para nós. Quantas e quantas coisas o Senhor nos convida, mas a gente fica presa. Sabe por quê, amadas? Porque muitas vezes a gente despreza o verdadeiro tesouro. Hoje à tarde é uma tarde de convite para mim e para você. Você entrou aqui para um culto do Impacto Rosa com o tema Meu Tesouro. O tesouro que Jesus Cristo é para você, minha irmã, é diferente do tesouro que Ele é para mim. O tesouro que Jesus Cristo é para Alessandra é diferente do tesouro que Ele é no meu coração. Por quê? Porque quanto mais eu bater, mais eu vou achar. Quanto mais eu buscar, mais eu vou encontrar. Quanto mais eu desejar por Ele, mais eu terei dele. Mas quanto menos eu desejá-lo, quanto menos eu quiser obedecê-lo, deixa a vida me levar. E eu costumo brincar com algumas amigas, mas é verdade. É sofrer e ranger de dentes. Deixa eu fazer do meu jeito. Não vai dar certo. Eu fazia um programa de rádio na FM lá em Fortaleza.
E eu brincava muito com meu amigo Samuel Wagner, que ele falava assim: Janinha, você fala mesmo, né? Eu falo, um dia fizeram uma pergunta ao vivo sobre por que ser crente. E aí eu brinquei, mas foi uma resposta que o Espírito Santo me deu na hora, e eu uso ela até hoje. Eu falo, para mim ser crente, entregar a vida a Jesus, se render a esse tesouro, é só para as inteligentes. Ah, Diana, eu não falo isso não. Falo. É só para quem é inteligente, gente. Peraí, eu sei que o Criador de todas as coisas é o meu Pai. Eu sei que Ele tem pensamentos de paz a meu respeito. Eu sei que Ele tem caminhos para que eu possa andar. Eu sei que Ele falou que no mundo eu terei aflições, mas que Ele venceu e eu vou vencer com Ele. Eu sei que Ele promete para mim que incomparáveis são os sonhos dEle para mim. Por que eu não vou obedecê-lo? Por que eu vou obedecer esse mundo? Por que eu vou obedecer a forma desse mundo? Por que eu vou obedecer os princípios desse mundo? Não! Eu escolho dizer não para dizer sim a Ele, porque Ele é o meu tesouro. Ele é o meu tesouro, muito mais valioso do que o dinheiro que é corrompido por este mundo. Ele é o tesouro. Algo que nunca ninguém vai roubar de mim, de você. É tão maravilhoso, gente. A gente tem essa convicção de quem a gente pertence. Eu amo dizer para as pessoas quando eu vou orar por alguém, eu ensino isso para os meus filhos, e vocês vão repetir isso comigo, amém? Diga assim comigo: eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Por que, Diana? Porque Ele pagou um alto preço pela minha vida. E se eu sou propriedade exclusiva de Jesus, eu não aceito entulhos em mim. Eu não aceito o lixo desse mundo em mim. Eu não aceito os traumas que o mundo quer me carimbar. Eu não aceito os rótulos. Um dia uma amiga minha assinou um papel de divórcio. Uma mulher de Deus, que nasceu na igreja. Uma mulher, realmente eu caminho com ela, ela é maravilhosa. E ela assinou o papel dela de divórcio no cartório, no centro aqui de Franca. Me ligou e eu fui buscá-la. E ela chorava muito, porque ela falava assim: eu nunca imaginei na minha vida ter um documento desse com meu nome. Eu não aceito ser uma mulher divorciada. E aquilo machucou tanto a alma daquela mulher. Mas eu pude olhar nos olhos dela e dizer: amada, não é uma aliança no dedo que te define. Você não é o que esse papel fala que você é. Uma rejeitada, desprezada. Nesse caso tinha sido, o marido mandou ela embora de casa. Você é filha amada. Você é uma joia. E o seu valor está no poder de Jesus dentro de você. Agora, se eu não dou valor para o que eu tenho dentro de mim, que valor tenho eu? Se o meu valor está definido pelaquilo que eu tenho de Jesus em mim, eu não tenho Jesus em mim, eu estou vazia de Jesus, eu estou vazia de valor, porque é o valor de Jesus que me define, é o valor de Jesus que me respalda no meu dia a dia, na minha caminhada. E sabe o que Jesus quer, gente? Que eu e você possamos mergulhar nesse valor que Ele tem, possamos mergulhar nas verdades que Ele tem sobre nós. Olha o que está em Mateus, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 21. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aí a gente fala isso tão fácil, né? Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Problema, gente, eu não sei o de vocês, vou dizer o meu. É que a gente decora alguns versículos e a gente muitas vezes fala sem parar para ouvir o que a gente está falando. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Então nós precisamos ser intencionais para viver o que a Bíblia fala para nós. E olha como é lindo. Isso que eu estou lendo está no versículo 21 do capítulo 6 de Mateus. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Mas olha o 22, o complemento.
seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então deixa eu entender. Se o meu coração fala que é o meu tesouro, onde está o meu tesouro? Está o meu coração. E em seguida ele fala de um olhar. Se o meu olhar for bom, tudo em mim será bom. Mas se o meu olhar for ruim, tudo em mim será trevas. E tem versões bíblicas que falam assim: que tremendas trevas. Então, para que eu tenha a valorização desse tesouro dentro de mim, eu tenho que ter os olhos bons. Porque senão eu vou sempre olhar para Jesus. Eu não estou falando para outra pessoa, não. Estou falando, eu vou sempre olhar para Jesus, o autor e o consumador da minha vida, da minha história, com desprezo. Porque afinal de contas você não fez no tempo que falou que ia fazer. Você não me deu do jeito que você falou que ia me dar. Você não fez do jeito que era para fazer. Vamos mudar? Ele é o Senhor. E eu e você somos as servas, as filhas. Ele manda e a gente obedece. A gente quer se relacionar com Jesus muitas vezes mudando os papéis. Vai fazer não? Já estou orando 2 dias. Jejuei 1 semana. E não fez ainda por quê? Quem manda em quem mesmo aqui? Os meus olhos estão contaminados. Se os meus olhos forem bons, tudo em mim será bênção, será luz. Se os teus olhos forem ruins, tudo em você será tamanhas trevas. E é uma escolha minha e sua. É uma escolha minha e sua. Olhar para Cristo e falar assim: Senhor, purifica o meu olhar. Oh Jesus, esses últimos tempos eu tenho feito uma oração dizendo assim: Senhor, que caiam as escamas dos meus olhos. Porque a gente muitas vezes, muitos anos de igreja, título de pastora, aí a gente acha muitas vezes que está sabendo de alguma coisa, sabemos nada. Ai de nós, se não for o poder do Espírito Santo agindo em nós. Então que o Senhor possa ter liberdade em mim e em você, para que Ele possa tirar as escamas dos nossos olhos, tirar a cegueira espiritual, tirar a frieza espiritual, para que a gente o veja, para que a gente o honre com tudo aquilo que Ele é digno de receber nosso. Porque Ele é o nosso tesouro. Ele é, e isso tem que bastar para mim e para você. Sabe, a gente tem que chegar no nível com o Senhor e dizer assim: papai, eu queria muito isso. Queria muito aqui, ó, um copo d'água, uma xícara linda, que a maravilhosa Fernanda, nossa coordenadora, junto com a Dani, fizeram para o Impacto Rosa. Senhor, eu queria muito uma xícara dessa linda, maravilhosa, cheia de água boa para eu beber. Queria muito. Mas se o Senhor não me der, eu quero te amar do mesmo jeito. Eu quero te amar do mesmo jeito. Sabe, gente, em Tiago fala assim: peça ao Senhor. Deixa Ele conhecer as petições do seu coração. A gente tem que pedir. Mas nós não podemos colocar as bênçãos maior do que o abençoador. Nós não podemos colocar o poder desse abençoador mediante aquilo que eu quero receber. Porque o meu coração muitas vezes ele é contaminado, ele é difícil. E o Senhor, quando não me dá, Ele me livra. Quando meus olhos são bons, eu caminho num lugar de gratidão. E gratidão ao Senhor é uma linda jornada para a felicidade. É uma linda jornada. Todo dia eu sou grata, todo dia eu sou grata. Elevo os meus olhos para o alto, que eu sei que é dele que vem o meu socorro. Eu sei que Ele não perde nenhuma batalha. Eu sei que Ele é o Senhor e o consumador de toda a minha vida. Eu sei que Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus forte, Ele é a minha torre forte, Ele é a minha salvação, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor. E eu sei que nele eu posso confiar. Sério, Diana? Mas e o caos que eu estou enfrentando? Erga as suas mãos e o adore. E o adore em espírito e em verdade, que você vai ver esse caos. Ele vai ter que submeter à autoridade do nome de Jesus.
A luta é real, mas o nosso Deus é mais real ainda. A luta está pesada, mas o nosso Deus tem poder de glória. Agora a ingratidão, gente, ela nos conduz para um caminho penoso de insatisfação. E a insatisfação a gente brinca com ela. Ai, hoje eu não gostei disso. Ai, eu não gostei daquilo. Ai, eu não gostei não. Ai, não é assim não. A insatisfação começou lá no Éden, quando o Senhor fez Adão e Eva e deu tudo para eles de mão beijada e falou assim: agora dominem, agora vivam, mas não toca nessa daqui não. Aí vem a serpente e sussurra, ó, igual sussurra para mim e para você hoje. Você vai deixar? Você não vai tocar? Mas por quê? Isso é religiosidade, amada. Não, obedece não, precisa disso tudo não. Hoje em dia você vai ficar para trás, você está perdendo a sua juventude. Não, assina esse documentozinho aí, é uma comissão que está errada, mas vale a pena, um dinheirinho bom. Ó, não obedece não. Gera a insatisfação. Gera, Diana, ou só alimenta aquilo que começou lá no Éden? E essa insatisfação te leva para atalhos. Essa insatisfação te leva para atalhos. E esses atalhos te levam para caminhos que não são a vontade de Deus. Então nós precisamos ser atentas, vigiar e orar, e vigiar e orar. E sabe, gente, o que eu entendo? Que o Senhor quer levantar assim um grande exército de mulheres sábias, mulheres que se posicionam, mulheres que sabem o seu valor, que não é um homem, que não é uma circunstância, uma situação que vai determinar quem você é, não, porque dentro de você existe um tesouro muito grande. E palavras ao vento não pode tirar a riqueza do tesouro que habita em você. Então o Senhor nos convida a vivermos nesse lugar de gratidão a Ele, posicionadas nele, levantando os nossos braços em adoração e sabendo que nós temos o maior tesouro deste mundo e que dinheiro nenhum pode comprar, e que elogio nenhum pode roubar, que dor nenhuma pode tirar. Satanás tem uma arma que ele usa contra o povo de Deus, trazendo dores, insatisfações para roubar a beleza da presença de Jesus, para roubar a presença da beleza de Jesus. Eu muitas vezes me pego nessas artimanhas, enfrentando situações, enfrentando alguns problemas, e a cabeça cheia de coisa. Eu parou, Dianinha. Parou. Lembra, Diana? Lembra quem é o Deus que você serve? Isso tudo é muito menor do que o teu Deus. Isso tudo vai passar e o teu Deus jamais passará. Nós precisamos nos colocar no prumo. Nós precisamos nos pegar pela mão e nos posicionarmos naquilo que Deus tem para nós. E eu finalizo dizendo para vocês o que está em Salmos 119. A partir do versículo 111 diz assim: os teus ensinamentos são a minha riqueza, o meu tesouro. Para sempre eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Quem tem coragem de pegar esses 2 versículos desse Salmo 119 e colocar no banheiro, e colocar no seu quarto, e colocar no seu carro? Porque olha como eu preciso dizer isso todo dia. Eu não sei você, mas eu preciso me lembrar todos os dias que os teus ensinamentos são a minha riqueza, Jesus. Os teus ensinamentos são o meu verdadeiro tesouro. Eles são a alegria do meu coração. Pode subir, louvor, pode vir para cá, meninas. Eu quero só finalizar dizendo isso. As pessoas acham que servir a Deus é penoso, cansativo e difícil. Olha o que a palavra está dizendo. Os teus ensinamentos são a alegria do meu coração. Gente, no começo a gente pode até renunciar, a gente pode até sofrer um pouco, mas quando a gente começa nesse processo, como diz o versículo 112, eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida.
Então é de fé em fé, é de glória em glória. É o tempo todo, eu me lembrando que eu escolhi obedecer ao Senhor, não por força, mas por amor. Porque eu realmente sei qual é o tesouro que eu carrego no meu coração. Oh, amados, eu quero te convidar a ficar em pé. E honestamente nós tínhamos uma outra canção para este momento da ministração, mas depois a Aline me mandou um repertório e eu fiquei morando, né, nessa canção, uma das canções que eu amo muito. E eu falei: Aline, eu quero essa canção depois da palavra, porque essa canção é a nossa verdadeira entrega ao Senhor. E eu quero te deixar livre. Você está na casa do Pai, você tem liberdade nesse lugar. Conforme essa canção for sendo entoada como o nosso hino de adoração ao Senhor, como a nossa oração cantada nessa tarde, eu quero te convidar, se isso tudo faz sentido para você, vem até o altar de Deus. Entrega aqui o que você precisa entregar. Entrega alguns deuses que estavam ocupando o lugar do verdadeiro tesouro no teu coração. Vai lançando aqui, se ajoelhe, chore, fique aqui, mas não perde essa oportunidade de lançar fora esses tesouros contaminados e errôneos que estavam no teu coração, que não é a presença de Jesus. Porque Jesus, Ele é o único tesouro para mim e para você. Então você achava que isso que você carregava era um tesouro, mas não é. É ferro, é palha. Só que para ele sair de dentro de mim, de dentro de você, eu preciso escolher obedecer e trocar a minha palha, trocar os tronos que eu montei no meu coração e entender e receber o único tesouro da minha vida, que tem que ser Jesus. Venha, venha, venha. Este é o lugar de vocês, o lugar de entrega, um lugar de consagração ao Senhor. Venha receber a oração das águias. Vem entregar o que você precisa entregar nessa tarde. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus.
Senhor mesmo, abre a sua boca e declare isso. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és o meu tudo, tu és o meu tudo. Dá ordem para você mesmo. Dá ordem sobre a sua vida. Dá ordem no seu coração. Dá ordem para as suas emoções. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Ai, Espírito Santo de Deus. Ai, como é maravilhoso poder olhar para Ti nessa tarde e dizer essa verdade. Nós não queremos ninguém mais, nada mais, porque Tu és o nosso tudo. Oh, nós temos um grande tesouro dentro de nós, que a cada dia mais, cada uma de nós, cada mulher aqui, como um grande exército que se levanta nessa cidade, possa dizer: eu tenho o meu grande tesouro. Jesus Cristo é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Eu só quero o Senhor, em espírito e em verdade, num ato de obediência e de entrega a Ele. Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu sou. Oh, é tão maravilhoso a gente poder entender que essa é a nossa verdade como filhas de Deus. E sabe o que é maravilhoso? Quando Jesus ocupa o verdadeiro trono do nosso coração, descansa, amadas, descansa, porque a Bíblia nos garante que as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas, porque a gente pode adorá-lo dizendo: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém. Faz o inferno tremer, faz. Oh, levanta Impacto Rosa. Declara isso, declara. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Só um pouquinho. Eu precisava parar, mas a gente não vai parar. Só mais um pouquinho. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui no mundo espiritual, não. Quando vocês levantam o braço, abre a boca e fala: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Oh, vem pra cá, mulheres, vem pra cá, vem aqui pra frente. Pode vir todo mundo pra cá. Vamos fazer esse exército de verdade, com os braços erguidos e dizendo para que o inferno se trema. Deixa o inferno tremer. Vem, pode vir. Eu não quero nada mais. Vem pra cá. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Vocês estão entendendo que isso daqui, nós estamos guerreando no mundo espiritual? Sabe aquela escuridão? Sabe aquela prisão? Ela está ouvindo agora você dizer: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Jesus Cristo é o meu tudo. Jesus Cristo é o meu tudo. Então, tem que bater em retirada toda seta maligna. Tem que bater em retirada toda opressão maligna na sua mente. Oh, o Senhor está libertando hoje à tarde mentes aprisionadas pelo pecado, mentes cativas ao erro, cativas ao engano. Oh,
Senhor está libertando a sua mente, porque o mundo espiritual está em movimento aqui no nosso meio. Creia, amada, creia, amada. Se você ousa abrir a sua boca e com toda a sua força, você dizendo isso, para que céu, terra e inferno escute essa verdade, que você é propriedade exclusiva de Jesus, que você não quer nada mais e ninguém mais do que Ele, do que o tesouro. Diga, movimenta o céu, filhas amadas, movimenta. Meninas, Espírito Santo de Deus, hoje eu renovo o meu amor, a minha entrega, o meu coração na tua presença. Hoje eu recebo uma porção nova de entendimento que eu tenho o maior tesouro, o tesouro mais poderoso. E o meu tesouro tem nome, é Jesus Cristo. E eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Tudo em mim está subordinado ao nome de Jesus. Eu viverei tudo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz em meu favor. Eu sou herdeira, filha amada, e eu viverei a herança de Jesus Cristo naquela cruz. Em nome de Jesus, aplaudam o nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, amadas, era tão claro, que enquanto a gente adorava aqui, eu sentia aqui no mundo espiritual o Senhor destravando muitas e muitas vidas. Não se esqueça dessa tarde. Anota essa tarde, porque você vai ver que você vai sair daqui diferente. Você vai ver o que vai acontecer amanhã e depois na sua vida. Porque quando a gente abre a boca e a gente fala: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Amada, a minha vida tem que mudar. A minha vida é impactada. Então permaneça nesse lugar de entrega, de quebrantamento e de confiar que Ele é digno e poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Eu quero nessa atmosfera aqui fazer um momento do envio com vocês. Quero pedir para vocês estenderem a mão, e com as mãos estendidas eu declaro sobre vocês como uma voz profética que vocês irão sair por essas portas. Você que está em casa nos assistindo, você vai receber o mesmo envio aí na sua casa. Que vocês são mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Vocês são mulheres que nessa tarde escolheram renovar a sua aliança com o Senhor. Vocês são mulheres que carregam um verdadeiro tesouro no coração, e que o mundo lá fora não conhece esse tesouro ainda.
mas vocês já o conhecem. Então vocês têm autoridade no mundo espiritual para sair por essas portas, para sair falando a verdade que já habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você está cheia do tesouro que é Jesus. E você está liberada para transbordar por onde você for, para transbordar pelas ruas, pelas casas dessa cidade. Nós abençoamos Patrocínio Paulista, que sempre está aqui como uma cidade próspera e abençoada. Vocês são enviadas também para abençoar aquele lugar cada dia mais com a vida e com a história de vocês. Nós abençoamos Franca, declaramos sobre Franca uma cidade liberta e transformada pela autoridade do nome de Jesus. E nós veremos vidas e vidas impactadas pela presença do ouro poderoso que habita em nós. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor as guarde, o Senhor as proteja. Em nome de Jesus. E nós podemos continuar aqui da mesma forma que nós estamos. Nós já estamos concluindo. Mas eu quero chamar a Débora para a gente fazer aqui um momento de presente para as mães aqui. Fica aqui mesmo, não precisa sair não, é rapidinho. Nós temos aqui 3 mimos que nós queremos entregar para as mamães. E nós vamos começar descobrindo aqui qual é a mamãe do nosso meio, tá? Mamãe aqui no nosso meio que tem, vamos supor aí, vamos por aqui. Tem alguma mamãe aqui de 80 anos? Mamãe? E ela é mamãe? Mamãe, 84 anos, tá ganhando. Tem algum mais maior? 85? 86? Não? Então a nossa mamãe de 84 anos, vem cá, minha amada. Amém, a Débora vai ali entregar. E nós vamos agradecer para quem está em casa. Um beijo bem especial e até o próximo Impacto Rosa.